Olá, tudo bem? Meu nome é Luiz Jorge, sou professor de matemática e eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouco dos assuntos para o concurso do Banco do Brasil. Espero que aproveitem. Vamos lá. Primeiro assunto que a gente vai falar é de conjunto numérico, porque nele são estabelecidas todas essas operações e regras que vamos precisar em relação aos números positivos. Então a gente tem que saber o seguinte, ó. Muita gente coloca o zero, tá bom? Então vamos colocar para fins de álgebra, né? Então, o conjunto dos números naturais são todos os números que são positivos, ok? E dentro desse conjunto você vai estabelecer algumas operações, as operações de adição, de subtração, multiplicação, divisão, potência, né, e radiciação. Ou seja, dentro desse conjunto, você vai estabelecer coisas que são primordiais para tratamento com números que são positivos. Ó. Na reta numérica, vamos imaginar que isso seja uma reta, você vai colocar cada ponto dentro dessa reta e vai associar um número. Tudo bem? Então, cada ponto você associa um número positivo. Ó. Daqui para frente, esses números são positivos. Ok? Então, esse conjunto dos números naturais vai abarcar todos os números que são positivos. Ok? Com todas essas operações aqui que você já conhece. Tá? A adição, quando você pega dois números e faz essa operação, você tem um resultado. Esse resultado você chama de soma. Ok? A soma. Soma não é operação, então não confunda. Soma é o resultado de uma adição, ok? Mas todo mundo, em geral, diz, ó, soma esses dois números aqui. É praxe, ok? Dentro do conjunto dos números inteiros, você não pode fazer essa subtração aqui, ó, 7 tirar 9. Não faz sentido aqui, ok? Por quê? Porque você não pode, por enquanto, tirar um número maior, certo? Sendo que, por exemplo, eu só tenho R$ 7, a conta deu 9, não vai dar para pagar, né? Então, você precisa ter mais dinheiro para isso. Então, dentro desse conjunto dos números naturais aqui, o que ocorre? A gente ainda não pode fazer essa operação, tudo bem? Multiplicação é aquela ideia que você pode associar várias coisas. Por exemplo, uma adição repetida, ó. Quantas vezes você conta aqui o 2? 3 vezes o 2. Então, você tem 3 vezes 2, isso vai me dar 6. A mesma coisa se você fizesse uma adição repetida, ok? O que mais? Deixa eu apagar aqui. Você tem a divisão. O que é essa divisão? A divisão é quando você reparte de modo igual um número. Lembrando que no conjunto dos números inteiros e dos números naturais, você não vai ter o que a gente chama de número quebrado, né? Eu particularmente gosto dessa designação porque é o seguinte, o número é inteiro se ele não deixa resto, né, na divisão. Então, por exemplo, você tem 10 e divide para 5. Vou colocar aqui, ó, 10 divide para 5. São 2, esse número é inteiro. Né? Agora, se você tem 10 e divide para 3, esse número não é inteiro. Né? Ou seja, significa que quando você fizer a divisão 10 e dividir para 3, isso vai dar 3 e vai sobrar 1. Ok? Então, vai sobrar 1. Ou seja, é um número que ele não é inteiro porque ele deixa resto na divisão. Beleza? A potência é aquela operação que você vai multiplicar um número várias vezes.
Ok? Então, por exemplo, quantas vezes você multiplicou o 2 aqui? Observe, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta vez. Esse número que se repete nós chamamos de base. Ok? Essa vai ser a nossa base. Quantas vezes você multiplicou isso aqui? Vai ficar aqui em cima, é o nosso expoente. Expoente e a nossa base. Certo? Não confunda uma coisa. Tem muita gente que confunde, principalmente no ensino fundamental, que faz o seguinte, ó. 2 elevado à quarta. Aí a pessoa vai, inadvertidamente, é claro, e multiplica. Isso daqui não vai dar 8. Ok? Nunca. Então tome cuidado com isso. Preste atenção, você vai multiplicar 2 vezes 2 são 4, vezes 2 são 8, vezes 2 são 16. Então, muito cuidado com isso. A radiciação é a operação inversa da exponenciação. Ou seja, qual é o lado de um quadrado? Então, vamos supor que você tem um terreno com área 16 aí. Qual é o lado desse quadrado? Essa pergunta é o que dá origem à raiz quadrada. Que você quer o lado de um quadrado, ou seja, eu quero exatamente a raiz quadrada de um número. Bora fazer isso que está fácil, que já está posto. Raiz quadrada de 16 é quanto? Então, que número que eu multiplico por ele mesmo que dá 16? 4. Pronto. Então, a raiz de 16, raiz quadrada de 16 é 4. Ok? Então, você tem todas essas operações dentro dos conjuntos dos números naturais, do conjunto, né? Então, você precisa saber isso. Nós não vamos descer muito nesses conceitos da tabuada. Se você sente dificuldade em divisão, em multiplicação, baixe um aplicativo. Tem vários aí. Um deles é o Truques de Matemática, ou Truques Matemáticos. Vou deixar aqui. Tá? Ou o Rei da Matemática, onde você pode treinar essa questão de multiplicação, de divisão, de potência, porcentagem também, que nós vamos falar. Então, observe o seguinte, não adianta você querer resolver muitos exercícios, difíceis até, se você não tiver base, ok? Então, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos saber exatamente o nível em que estamos. Então, por exemplo, eu preciso me preparar para um concurso. Ok. O que eu preciso fazer? Eu preciso, o mais rápido possível, sanar essas deficiências para que eu possa chegar numa prova e não chutar. Ok? Você não vai lá chutar, você vai fazer a questão. Ok? Então, o que você vai fazer? Você vai agora verificar o meu nível é esse, eu consigo resolver essas questões e pronto. E tem que lembrar as definições, algumas delas, tá bom? Que nós vamos passar mais na frente. Isso é o básico. E a gente precisa otimizar nosso tempo. Então, basicamente, de conjunto numérico, o que a gente vai falar é isso, tá bom? Você vai saber que um conjunto numérico é onde você reúne alguns números com determinadas características, ok? Muito bem. Aí a gente vai para o conjunto dos números inteiros, que esse conjunto acontece o seguinte. Antes você tinha apenas os números positivos, agora você vai ter números que são negativos também. Então você tem aqui menos 3 vem do menos infinito, tá bom? Lembrando que o infinito não é um número. Então menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e assim vai. Muito bem. As operações continuam as mesmas. A diferença é que aqui, no conjunto dos números
inteiros, você vai ter uma regra de sinais. Números que têm o mesmo sinal, o resultado será o quê? Positivo. E números que têm sinais contrários, quando você faz uma operação com eles, terão sinal negativo. Ok? Para a maioria dos casos dá certo. Tudo bem, a gente não vai entrar em detalhes, mas, por exemplo, se você multiplica menos 1 vezes menos 1, isso dá 1. Menos 2 vezes 3, positivo, lógico, isso daqui dá menos 6. E por aí vai. Ok? Então, essa é uma parte importante que a gente não pode esquecer de falar. Porém, dentro do que a gente vai se propor a fazer, por exemplo, cálculo de juros, cálculo de amortização, você não vai trabalhar com números negativos. Então, essa é uma parte que a gente vai falar bem rapidamente, tá bom? Porque quando você está falando em operações bancárias, não é interessante que você lide com números negativos, para juros negativos, certo? Não é interessante. A gente vai falar depois, mais para frente, de inflação. Aí você tem uma parte que pode dar negativo, mas ela é importante, mas controlada, igual como o pessoal está fazendo agora, tentando controlar uma fera, né, que é a inflação. Porém, quando a gente está falando de juros, a gente não vai fazer juros negativos. Então, essa parte você vai ter tudo positivo. Então, o que a gente precisa saber basicamente é isso, que as operações são as mesmas, que a gente vai continuar tendo uma reta numérica, porém, essa reta vai ter duas partes agora. Para a esquerda, eu vou ter os números que são simétricos, dos que eu já tinha anteriormente, certo? E as operações vão obedecer essas regras. Então, aqui o zero divide, né? Então, você tem à direita, quem está à direita é positivo, quem está à esquerda é negativo. Beleza. Então, potência com expoente inteiro, a gente tem o seguinte, ó. Potências com expoente inteiro, elas continuam do mesmo jeito que a gente fez anteriormente. 2 elevado a 4, isso é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Certo? E isso vai me dar 16. Muito bem. Mas veja o seguinte, eu posso ter um expoente que agora ele vai ser negativo. Por exemplo, 2 a menos 1. 2 a menos 1, isso é meio. Tá? Essa é a parte importante que você precisa gravar. Toda vez que você tem um expoente negativo, significa que esse número aqui, ele não está no numerador, ele está no denominador. Então, aqui vai ser 1 sobre 2 ao quadrado. Beleza? Ah, professor, por quê? Bem, nós temos operações, certo? Com potências e tudo mais. Isso dá um certo trabalho da gente mostrar. Mas o que você precisa saber? Todas as vezes que eu tenho um número elevado a um expoente negativo, eu vou fazer isso. 5 elevado a menos 2, isso é 1 sobre 5 quadrado. Ou seja, você vai colocar 1 no numerador, vai pegar esse número aqui, ó, deixa eu fazer com outra cor, vai pegar esse cara, jogar ele para baixo elevado a esse expoente sem o menos. Tá bom? Então, por exemplo, para ficar geralzão, a elevado a n é igual 1, aqui é menos n, tá bom? 1 sobre a elevado a n. Esse é o expoente inteiro que a gente fala, que ele vai tá negativo aí. O que eu preciso saber? Basicamente isso, tá bom? Então, beleza, essa parte aqui a gente vai falar ainda, certo? No outro vídeo. E curtam aí, deixem suas dúvidas que a gente vai continuar com esse trabalho, beleza? Até a próxima aula.